Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam estudando bastante, viu? Vamos continuar aqui a nossa segunda aula, vamos corrigir a atividade que foi enviada para vocês aí, tudo bem? Então vamos aqui na primeira questão. Está escrito aí: observe a tirinha abaixo. Ela conta uma história apenas utilizando desenhos, linguagem não verbal. Agora transforme-a em linguagem verbal, contando essa história com suas palavras. Então, beleza, a gente está vendo aí essa imagem do Cascão sentindo dor, Cebolinha observa, sai correndo, volta com uma maletinha de primeiros socorros. A gente imagina que ele vai ajudar o Cascão de alguma maneira, mas na verdade ele põe os paradapos na boca do Cascão para ele parar de reclamar ou de chorar, né? Que maldade do Cebolinha. Então tá certo. Essa resposta aí, ela era muito pessoal, né? Porque cada um iria escrever da forma que achasse melhor. O que importa é que a gente tem que passar da linguagem não verbal para a linguagem verbal usando palavras, né? Contando esse trecho aí. Então eu escrevi assim: eu estava indo à padaria quando no caminho eu ouvi os berros do Cascão. Ele estava sentindo dores no joelho. Então, corri em casa para buscar algo que acabasse com aquela gritaria. Graças a Deus que tinha esparadrapo para acabar com o barulho que o Cascão fazia. Que dó do Cascão, né? O Cebolinha foi bem ruinzinho com ele. Não façam isso, viu, amiguinhos? Então vamos lá. Então essa aí é a resposta da um. Vamos para a questão 2 agora. E aí a questão 2 diz: observe a cena e assinale a resposta correta em cada questão. É interessante que essa questão ela é toda trabalhada na linguagem não verbal. Você percebe que não tem nenhuma letra, nenhuma escrita, nada, a não ser aqui a assinatura do Maurício de Souza, mas que não tem nada a ver com essa cena aqui. Então observem bem essa cena. A mãe da Mônica está usando a mangueira, molhando ali a calçada e a rua, né? O Cebolinha está um pouco perplexo, né, com essa cena. A Mônica tá, né, com a cara de muito brava, olhando para a mãe. A mãe se assusta ou fica surpreendida com a forma que a Mônica está olhando para ela. E notem, aqui o sol tá, parece que tá de rachar, né? E só tem uma nuvenzinha bem aqui, tá? Então a gente só nessa imagem a gente consegue retirar um monte de informação, tudo bem? Então vamos para as questões. A. Por que a Mônica olha para a mãe reprovando sua atitude? A primeira diz: porque a mãe está usando a mangueira para molhar a rua com o sol ainda muito quente e, consequentemente, desperdiça a água. A gente nem precisaria ir para as outras questões, porque a resposta é essa daqui mesmo, né? E uma outra coisa que eu esqueci de comentar é quando o sol está muito quente, assim, com poucas nuvens, nós aqui em Brasília sabemos mais ou menos em que período que se está, né? Que é o período da seca. E o período da seca, a restrição de água, ela é bem forte, né? E então, às vezes a gente chega até a fazer aí aqueles famosos que a gente tem que guardar água aí, né? Eu esqueci o termo aqui agora. Quando eu lembrar, eu falo novamente aí. Porque a gente está num período de escassez de água. Então, é uma outra informação que a gente retira, né, daqui, tá certo? Mas vamos só olhar as outras questões para analisar. Por que a mãe chateou Cebolinha, que não gosta de se molhar e ficou muito assustada ao ver a mangueira aberta? Bom, essa cena não não demonstra esse tipo de situação, né? Porque a mãe dela não percebe que a limpeza da calçada é devido à prefeitura e não dos moradores. Não, gente, com certeza a prefeitura é responsável, né, pela limpeza e manutenção das vias públicas, mas não custa nada nós, como moradores,
a gente também faz a nossa parte, deixar, né, a nossa calçada lá bem limpinha, né? Então não é responsáveis, não é a prefeitura que somente é responsável pela manutenção e limpeza das vias públicas, né, gente? A questão aí é de consciência, né? Aí a próxima diz, porque a mangueira está furada e isso causa um grande desperdício de água limpa. Não, não é porque a mangueira está furada. A mãe da Mônica está de fato desperdiçando água desnecessariamente, né? Então a gente fica aí com a questão, com a primeira alternativa aí, que é essa aí, porque a mãe está usando a mangueira para molhar a rua com sol muito quente e, consequentemente, desperdiça água. Tudo bem? Ah, sim, tem uma situação que a gente vê muito por aí, né? Que as pessoas elas têm mania de molhar as ruas quando está fazendo muito calor, né? E geralmente aqui em Brasília a gente observa muito isso no período das secas. Ajuda, né? Ajuda a elevar o nível aí de umidade para dentro de casa, ou pelo menos próximo da casa, até que talvez ajude, mas não é a melhor maneira de se fazer esse tipo de procedimento, né? Então isso também é reprovável, tudo bem? Tá. Aí a questão B diz: sobre a frase mangueira para limpar calçada é furada, é possível afirmar que está mal empregada, pois traz uma gíria que não deveria ser usada em uma campanha apoiada pelo governo. O que acontece? Então, o que acontece aqui? Está dizendo, né, sobre a mangueira, sobre a frase a mangueira para limpar a calçada é furada. É possível afirmar que está mal empregada, pois traz uma gíria que não deveria ser usada em uma campanha apoiada pelo governo. A questão aqui não é nem muito de gíria, porque quando a gente diz que algo é uma furada, realmente é uma gíria. Mas as campanhas, né, as propagandas de marketing, elas podem usar esse tipo de expressão para chamar a atenção das pessoas, né? O problema aqui não é esse, tá? Isso não está mal empregado, né? Só porque está usando gíria. Então não é essa a questão. Aí a próxima diz: a mangueira tem furos e está desperdiçando a água. Aqui no desenho, pelo menos até onde eu consigo ver, a mangueira parece que não tem furo, não. Então essa alternativa aí, ela não serviria. Ela está desperdiçando água mesmo é, pela saída lá da mangueira lá e sem segurar isso daí, né? Sem controlar esse fluxo de água aí. Aí a próxima diz: mostra ao leitor que o certo não é limpar a calçada com mangueira, pois isso desperdiça muita água limpa. Deve-se preferir o uso de vassouras. E é exatamente isso, né? O certo é isso mesmo. Limpar a calçada já não é legal fazer isso em época de muitas chuvas e geralmente não vejo ninguém fazendo isso em época de chuva. Imagina quando, lembrei da palavra racionamento. Lembra que eu falei no exercício anterior? Então, principalmente aqui em Brasília, por questão do racionamento de água, porque a precipitação de água é muito baixa nesse período de seca, então o melhor não é o mais recomendável. Mas em período de seca, o melhor é usar a vassoura para limpar a calçada, né? Eu digo que não é melhor porque quando se varre, a gente levanta aí uma poeira danada, né? E a poeira ela é contaminada, tem bactérias lá, né? Então não é muito legal estar respirando essa poeira. Mas em período de seca, né, período de racionamento, é melhor varrer a calçada mesmo. E essa questão, a mangueira é a forma mais prática de se limpar a calçada, não tem a mínima chance disso acontecer. Então vamos lá. Aí a questão 3. Responda V para verdadeiro e F para falso. A primeira diz: a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. Tá certinho isso daí, né? Por quê? Porque quando a gente verbaliza, nós estamos usando
palavras, nós estamos articulando as palavras, então isso daí está certo. A próxima diz: as histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. É, exatamente, a gente viu aqui essas, essas duas chargezinhas aqui, né? São as curtinhas aí da Turma da Mônica, que as duas elas estão trabalhando a linguagem não verbal. Mas a gente sabe que nas revistinhas em quadrinhos sempre tem alguns diálogos aí usando as palavras normalmente, né? Aí a próxima diz: as placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal. Essa daqui ela não está muito certo, porque as placas de trânsito também utilizam a linguagem verbal, ou seja, com uso de escrita, não somente a linguagem não verbal, por isso que é falso. A próxima diz: linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. E aí, gente? Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos? De palavras eu sei que sim, mas gestos é linguagem o quê? Não verbal, certo? Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplo de linguagem não verbal. Exatamente, é tudo isso aí. Então, aí está a sequência, né, de verdadeiro e falso aí, tá? Corrijam aí. Vamos para 4. No lugar dos asteriscos, coloque mais, mas ou mas, né? A gente sabe que mais é advérbio de quantidade ou soma, mas é uma conjunção adversativa e mas com acento é o adjetivo no plural de má, feminino no caso. Tudo bem? Então vamos lá. Pedro estuda, mas, né, não aprende. Por que foi usado esse mas aqui, essa conjunção adversativa? Porque a gente imagina que alguém que estude vai aprender, mas na verdade aconteceu o contrário. Então, por isso que a gente usa essa conjunção aqui. A próxima diz: vendeu mais livros neste mês que no anterior. Ou seja, a quantidade de de livros que foram vendidos no mês anterior, neste mês, aliás, é maior do que no mês anterior. Tudo bem? Aqui diz bonitinha, mas ordinária, né? Para quem não sabe, ordinária aí é aquela pessoa que você não, talvez não tenha, não passa, não transmite, você não consegue ter muita confiança em pessoas que tenham esse tipo de adjetivo aqui, tá? E aí o que acontece? Por que que a gente usou a conjunção adversativa aqui? Porque não é a questão da beleza que vai dizer se a pessoa ela tem um bom caráter, né? Então, muitos esperam que alguém bonito não seja ordinário. Por isso que a gente usou aqui a conjunção mas, a conjunção adversativa mas, tá? A próxima diz: a população pede mais escolas, né? Questão de quantidade, né? A população pede que o número de escolas aumentem, tudo bem? Então, aí no caso é o advérbio de quantidade mais, né? Ela não é bonita, mas conquista pela simpatia, tá? Tá certo aqui é o uso dessa conjunção, porque tudo bem, as pessoas não é só porque elas vão ser bonitas ou deixar de ser bonitas, que vão conquistar a simpatia de alguém, né? Mas aqui, por este contexto, a gente usa a conjunção adversativa mas, tá? Porque existe aqui uma quebra de expectativa, um choque de ideias aqui. A F diz: ele foi quem mais tentou, ainda assim não conseguiu, né? Ou seja, a quantidade de vezes que esta pessoa tentou foi a maior do que as outras, né? Então, por isso que se usa o advérbio
de quantidade aí mais. Aqui dizem as más línguas que ele vai ser o nosso prefeito, né? Então, mas aqui é adjetivo de línguas, né? Então, é adjetivo de má no plural feminino. Então, por isso que eu uso aqui o acento. Não está aparecendo muito, mas é com acento aqui, tá? Ele está bem pequenininho aqui. Tudo bem? Então, beleza. Municípios exigem mais escolas, né? Então, aqui é a mesma situação dessa D aqui. A maior quantidade de escola, a gente não usa aí um advérbio de quantidade aí. Eu falei adjetivo aqui, gente? Acho que não, nem aqui, né? Porque não é adjetivo não, tá? Aqui a gente chama de advérbio de quantidade, tá? Se eu falei adjetivo, me perdoem. Amor é igual fumaça, sufoca, mas passa. Então esse mas aqui também é uma conjunção adversativa que contraria a ideia aqui, né? De algo que sufoque, mas vai passar. Tudo bem? Então, a conjunção adversativa mas aqui. Esse país está cada dia mais, em relação à quantidade, violento, né? Porque está acontecendo mais violência. A quantidade de violência está aumentando. Então, eu uso o advérbio de quantidade aí, mais. Tudo bem? Próxima, tentei chegar na hora, mas me atrasei. Então, conjunção adversativa, por quê? Porque a gente espera que a pessoa consiga chegar na hora, e, entretanto, acontece o contrário. Por isso que eu uso a conjunção adversativa mas. Não ganhei o prêmio, mas dei o melhor de mim. Outra situação que vai envolver quebra de expectativa. Por isso que nós vamos usar a conjunção adversativa mas. As más ações empobrecem o espírito, ou seja, mas está qualificando ações, tá? Ações, no caso aí, como ações está no plural, então eu tenho um adjetivo feminino no plural, tá? Continuando. É o Rio de Janeiro, desculpa, é o Rio de Janeiro a cidade mais violenta do Brasil, ou seja, que apresenta a maior quantidade de violência no Brasil. Então, por isso que eu uso o advérbio mais aí, né, em relação à quantidade. Estes alunos estão mais bem preparados que aqueles, né? Então, a quantidade disso, o esforço de estar preparado é numa quantidade maior. Então, a gente usa o advérbio aí de quantidade mais. É um dos países mais miseráveis do planeta. Outra situação, né, que se usa o advérbio de quantidade. Tudo bem? Elas pareciam invencíveis, mas foram derrotadas. Ou seja, quebra de expectativa. Alguém invencível, a gente imagina que não seja derrotado, né? Então a gente usa aí a conjunção adversativa mas. Ele trabalha muito, mas ganha pouco. Outra conjunção adversativa aí, porque a gente imagina que quem trabalha muito ganha bastante, mas na verdade no contexto aqui acontece o contrário. Então eu uso a conjunção adversativa mas. Todos querem amor. Todos querem mais amor, aliás, desculpa. Então eu vou usar o advérbio de quantidade mais aí pela questão de maior quantidade de amor, né? Queria viajar, mas não consegui comprar passagem. Ou seja, a pessoa tinha pretensão de viajar, mas na verdade aconteceu o contrário. Então eu vou usar nesse caso a conjunção adversativa mas. Tudo bem, gente?